Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Magna Moraes e esse é mais um vídeo do canal Incógnitos. Hoje a gente vai fazer um vídeo num formato bem diferente, então fica comigo aqui para conferir. 4 fatos bizarros e inquietantes que existiam antigamente e que hoje não existem mais. Todos são muito bizarros e inquietantes, gente, mas o último vai deixar você de queixo caído, tá? Fica aqui comigo. Bora lá. Primeiro, fotos com pessoas mortas. Esse era um costume muito comum na era vitoriana, ali por volta de 1837 a 1901, e a gente vai tentar entender aqui como que isso funcionava e por que que existia aí esse hábito. Fotografar parentes e amigos depois de mortos pode parecer algo muito estranho, muito mórbido, né? Mas era muito comum na era vitoriana. Em fotos, né, que eram assim ao mesmo tempo muito duras e perturbadoras, era muito comum os parentes, inclusive, se sentarem, se juntarem aos seus mortos para registrar ali aquele momento. Na maior parte dessas fotos, os falecidos eram crianças, né, porque nesta época as famílias tinham muitos filhos, né, acima de 5, e era muito comum essas crianças falecerem ali bem novinhas. Então, eles tinham esse hábito de registrar essas crianças, né, junto com eles. E por serem crianças, né, nas fotos, na maioria das fotos, pareciam que elas estavam apenas dormindo. Ironia ou não, a captação fotográfica de exposição longa fazia com que estas pessoas sem vida ficassem ainda mais nítidas nas fotos, exatamente pela falta de movimentação. E apesar assim da gente achar que é um fato de natureza muito mórbida, essa não era a intenção, tá, gente? O que acontecia? Fotos eram muito caras nessa época, né? Os fotógrafos eram raros, os equipamentos eram muito caros. Então, muitas das vezes, na maioria das vezes, o que era aquilo? Era um último registro da pessoa. Não só o último, também em muitos casos era o primeiro. Tanto que muitas das fotos em família com estes falecidos era a primeira foto reunida da família. O daguerreótipo, o primeiro processo fotográfico, né, que existiu a ser anunciado e comercializado, para as pessoas comuns, né, ao grande público, era muito luxuoso. Então, era muito caro. Era um artigo assim de luxo mesmo. Quem tinha acesso, quem tinha condições de pagar, né, por esse material, por essa sessão fotográfica, eram pessoas apenas muito ricas. Então, quando as pessoas faleciam e a pessoa não tinha ali ainda um registro, né, daquela pessoa em vida na família, eles se esforçavam para conseguir fazer aí essa última foto. Então, em 1850, à medida que, né, subiu o número de fotógrafos e o daguerreótipo foi caindo o valor, era mais comum, era mais fácil, era mais acessível para as famílias estarem ali registrando os seus momentos. Então, os retratos da morte, eles foram perdendo, né, espaço à medida que as pessoas conseguiam ali registrar os seus momentos, né, em vida. Então, registrando em vida, né, não havia mais a necessidade ali de estar tirando com as pessoas já falecidas. Segundo fato bizarro e inquietante, crianças enviadas pelos correios. Gente, sim, enviavam os pequeninos pelos correios nos Estados Unidos até por volta de 1913. Carimbando e selando os pequenos, as famílias economizavam aí bastante em passagens. Começou por uma questão prática. Até 1913, os Correios dos Estados Unidos só mandavam cartas com limite de 2 libras de peso, que seria aí por volta de 907 gramas. Então foi criado o serviço de encomenda postal, onde era permitido enviar pacotes com até 11 libras, ou seja, 4,980 kg em média. Os pais de um bebê chamado James Bugle, de 8 meses, fizeram as contas, mediram ali, né, os seus rebentos e viu que dava para enviar ele pelo correio, porque ele então naquela época pesava apenas 10 libras. Assim resolveram mandar ele para a casa da avó para passar um tempo lá. E o Correios não teve alternativa para mandá-lo, porque não tinha ali nenhuma especificação que essa encomenda, esse pacote não podia ser de gente. Não demorou muito para a história do pequeno James, né, se tornar
conhecida. Ele teve algumas manchetes quando aconteceu, provavelmente porque era muito fofo, afirma a historiadora do Serviço Postal dos Estados Unidos, Jane Lunt. Então, após o estouro, outras famílias começaram, a seguir aí a forma de envio do pequeno James. Numa feliz coincidência ainda, os Correios haviam aumentado o limite máximo para 50 libras, que era aí 22 quilos e 60 gramas. Então, cabia muita criança, né, gente? Dava para mandar muita criança com esse peso aí. Edna Neff, de 6 aninhos, ela seria a recordista em questão de distância que foi enviada. Ela foi mandada de Pensacola, na Flórida, até Christiansburg, na Virgínia, gente, o que soma um percurso de nada mais, nada menos de 1.158 quilômetros. E tudo isso com selo coladinho no casaco, gente. Mas claro que as crianças não eram jogadas, junto com os sacos, as outras caixas de encomendas, tá, gente? Elas caminhavam junto com os carteiros, e iam simplesmente acompanhando eles ali. No ano seguinte, os Correios decretaram que era ilegal mandar seres humanos, crianças, através dos Correios. Mas essa prática ainda continuou ali por um bom tempo, com a ajuda dos funcionários mesmo, e ainda eram enviados aí os pacotinhos de amor. Só em 1920 os Estados Unidos colocou como um crime federal fazer o envio de pessoas. Então aí os funcionários que ainda se simpatizavam com as famílias e faziam serviço foram literalmente obrigados a parar, porque então eles estavam aí correndo o risco de serem julgados por um crime federal. Terceira coisa que era muito comum e que hoje não existe mais, eram vendidos brinquedos radioativos. Sim, gente, radioativos. Aquelas coisas que hoje a gente entende tão bem o quanto que a radiação faz mal quando em contato. Pois é, no ano de 1950 era vendido um brinquedo que era considerado um laboratório de energia atômica. Ele foi desenvolvido pela A.C. Gilbert Company e continha nele um kit com 4 amostras de isótomo estável de urânio-238, eletroscópio, que era usado ali para identificar a presença de energia em materiais, em objetos, e um contador Geiger que media radiação. Esse kit ele era incapaz de causar ali uma reação atômica, mas ele ainda assim era radioativo. E ele ficou à venda por 2 anos, gente. As crianças, é muito estranho, pensar nas nossas crianças brincando com um kit radioativo. Pensa, gente. E agora, o que mais choca a gente ao ver que isso um dia sequer existiu: zoológicos humanos. Isso mesmo que vocês ouviram, gente. Zoológicos humanos. Também chamados de exposições etnológicas, foram exposições públicas de seres humanos nos séculos 17, 18 e 19. Geralmente um estado erroneamente rotulado de natural ou primitivo. As exposições frequentemente enfatizavam as diferenças culturais entre europeus ocidentais e povos não europeus, especialmente indígenas e negros africanos, claro, ou qualquer outra pessoa ali que praticasse um estilo de vida que era julgado como primitivo pelo Ocidente. Alguns desses zoológicos colocavam populações indígenas junto com grandes macacos em jaulas, espaços compactados, para apreciação da civilização oriental e turistas. Um dos zoológicos humanos mais antigos e conhecidos no mundo é o de Moctezuma, no México, que consistia não apenas em uma vasta coleção de animais, mas também seres humanos como, por exemplo, anões, albinos, corcundas. Então, se a pessoa tinha ali alguma forma física diferenciada, ela era exibida aí em zoológicos juntos com animais ou não, para apreciação de turistas e ocidentais. No século XVI, o cardeal Hipólito de Médici tinha uma coleção de pessoas de etnias diferentes. Estas pessoas eram chamadas de
selvagens, que entre eles ali, né, entre essa coleção de pessoas, eles falavam mais de 20 idiomas, porque eram etnias diferentes, culturas, países. Então ele achava interessante essa coleção exatamente por isso, porque eram vários tipos, né, de pessoinhas ali, da forma que ele pensava, e aquilo para ele era muito interessante. Muitas vezes também eram expostas para o deleite ali de turistas e da alta, né, sociedade ali da região. Nessa coleção haviam mouros, tártaros, indianos, turcos e africanos, entre outros. Um exemplo dessas exposições, em 1691, o inglês William Dupper exibiu um nativo da ilha da Indonésia. Esse nativo ele foi exibido como um animal de zoológico, tá? E ele também pretendia exibir a mãe dele, só que ela não resistiu à viagem, então exibiu só ele. O nativo foi mais tarde nomeado Jolly, falsamente rotulado como Príncipe de Olo, para atrair mais público, né? Claro, ele colocou esse nome nele para as pessoas terem, nossa, a gente vai assistir, né? Apreciar a exposição de um príncipe. E foi exibido por 3 meses seguidos, tá, gente? Até morrer de varíola em Londres. Além desses zoológicos humanos, né, em meados de 1835, eram muito comum exposições de pessoas diferentes em suas condições físicas, né? É aquilo que eu disse, qualquer pessoa que tivesse ali uma condição física diferente do aceitável na época, eram apresentadas nos freak shows, que eram ali shows, né, de aberrações, shows de horrores. Por exemplo, gêmeos siameses, crianças com microcefalia, corcundas, anões, pessoas com deficiência física de todas. Qualquer ali deficiência física que a pessoa tivesse, que a tornasse exótica, ela era colocada aí nesses shows de aberrações. Gente, é complicado, né? Seria cômico se não fosse tão trágico a gente pensar o quão a humanidade já foi inumana, desumana ou qualquer aí sinônimo de contrário à de humanidade, de olhar para o próximo, né? E o quão, como algumas pessoas podem se achar no direito de se sentirem tão superiores a outras e por causa disso simplesmente exibi-las como animais. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse formato. Nós estamos aí ainda procurando, né, um formato certo, um formato que agrade todo mundo. E eu espero que eu esteja cada vez mais próxima aí do nosso objetivo de criar um conteúdo gostoso, interessante aqui para vocês. Então, se você ficou comigo até aqui, curte, compartilha para pessoas que você acha que vai gostar desse conteúdo. Se inscreve no canal, tá, gente? Porque eu preciso aí de 50 pessoas inscritas para poder estar fazendo ao vivo, que é o que eu quero. Então, se inscreva, por favor, deixe ali o seu joinha, deixe comentários, tá bom? Deixe a sua opinião, deixa dicas ali pra gente, dicas inclusive de assuntos pra gente estar fazendo aqui os próximos vídeos. E, sem mais, beijo. Até o próximo vídeo.